Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje vamos continuar a mega revisão para a FUVEST segunda fase, onde nós estamos atacando os temas quentes da FUVEST. Semana passada eu ataquei progressões aritmétricas e geométricas, essa semana e a próxima a gente vai falar sobre análise combinatória e probabilidade. Lembrando que não são esses dois únicos temas que caem na FUVEST, porém, como nós temos pouco tempo até lá, estou preferindo procurar atingir essas matérias porque elas caem sempre. Análise combinatória e probabilidade nas últimas 6 FUVESTs tiveram. Com certeza caiu. Pode ser que esse ano caia de novo. Então nós vamos procurar ela. Uma coisa que é importante que vocês saibam. Cai muita geometria na FUVEST segunda fase. Eu não escolhi ela porque é uma matéria muito extensa, eu estou buscando aqui trazer matérias que você consiga aprender em uma semana. Ou seja, nas 3 semanas que faltaram para a FUVEST, vocês vão aprender 3 matérias, né? PA e PG, análise combinatória e probabilidade, tá? Lembrando que isso não é tudo que pode cair na FUVEST, mas aqui nós iremos atacar os tópicos quentes. E hoje eu vou falar sobre fatorial e permutação. Se você não assistiu a aula passada, que foi sobre princípio fundamental da contagem, vai lá e assista, porque é primordial aquela matéria para você entender essa. Tudo bem? Tudo certo? Então vamos lá. Fatorial e permutação. Opa! O que é uma permutação? É uma ordenação de elementos. Por exemplo, assim como na aula passada, eu vou falar sobre situações e problemas. Primeira situação problema. De quantas formas posso fazer a fila com 5 pessoas? Então, se você assistiu a aula passada, você sabe que eu tenho 5 pessoas. Então, eu vou ter 5 espacinhos. Ó. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5. Nessa fila vai ter a pessoa 1 e a pessoa 2, e a pessoa 3, e a pessoa 4, e a pessoa 5. Por isso eu multiplico, e você multiplica. Legal. De quantas formas posso fazer com 5 pessoas? Então vamos lá. A primeira pessoa chegou primeiro, ela vai lá e ela tem a possibilidade de chegar na primeira posição. Então para a primeira posição, eu tenho 5 possibilidades de pessoas. Qualquer uma das 5 pode ser o primeiro a chegar. Tudo bem? E o segundo a chegar? Bom, partindo do pressuposto que o primeiro a chegar já chegou, eu tenho outras 4 pessoas que podem ser o segundo. E o terceiro? Partindo do pressuposto que 2 já chegaram, eu tenho 3 pessoas que podem chegar. E o quarto? A mesma coisa, já chegaram 3, faltam 2. E o quinto é o último, né? Perceba que aqui eu usei o princípio fundamental da contagem, mas eu cheguei no número que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso a gente pode reescrever como um fatorial, que é o 5 exclamação, tá? Isso é um fatorial. Isso representa 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Deixa eu pôr um exemplinho aqui do lado. Se eu falar 4 fatorial, eu tô querendo te dizer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu falar 6 fatorial, quero te dizer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não tenha medo da exclamação. Ela só significa que quando você coloca um número fatorial, é que você está multiplicando ele com todos os seus antecessores até o número 1. Tudo bem? Bom, fazer essa conta é simples, né? 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60... vezes 2, 120. Então, eu tenho 120 maneiras diferentes de organizar uma fila com 5 pessoas. Tranquilidade. Então, aqui você já sabe como funciona o fatorial, tá? Você pode reescrever esse 5 fatorial como um P5, tá? É uma permutação de 5 pessoas, é uma ordenação de 5 elementos. É um P5, tá? Então, vou pôr aqui do lado a formulinha da permutação. A fórmula da permutação é simples. A permutação do número de elementos é o seu fatorial. Em plaço. Tem problemas, né? Essa fórmula você precisa guardar. Tudo bem? Tudo certo? Deixa eu voltar. Então, vamos lá. Aqui, para de começar a ser um pensamento linear de como resolver as questões.
E a gente vai ter que começar a estudar caso a caso as coisas. Mas agora que você entende como funciona o princípio fundamental da contagem e a permutação, vai ser mais fácil. Vou te mostrar. Situação problema 2. Eu tenho 5 livros de matemática, 3 de física e 2 de química. Show? Beleza. Primeira pergunta, de quantas maneiras posso organizar esses livros? Então eu tenho lá meus livros e eu quero organizar na estante. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso? Bom, eu tenho 5 de matemática, 3 de física e 2 de química, ou seja, eu tenho uma permutação de 10 livros. Porque eu quero saber quantas formas diferentes eu posso organizar 10 livros. Uma permutação de 10 livros é o nosso querido 10 fatorial. Isso é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se isso cair no vestibular, você deixa 10 fatorial. Não é obrigatório você fazer a conta, né? Qualquer vestibular sério vai aceitar a sua resposta 10 fatorial. Tudo bem? Aqui eu vou colocar só para vocês verem quão grande é o 10 fatorial. Eu tô até colando porque esse valor ninguém sabe muito bem, tá? É 3.628.800. É o nosso querido 10 fatorial, tá? Mas, se perguntarem isso pra você, você pode falar 10 fatorial, pronto, tá feito. Tá resolvido. Tá certo. Agora, vou deixar um buraco um pouco mais embaixo. Segunda questão. De quantas maneiras posso organizar esses livros de forma que livros de mesma matéria fiquem juntos? Então, aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Vamos olhar o seguinte. Vamos olhar na estante. Primeiro de tudo, quantas maneiras diferentes eu posso organizar essas matérias? Então eu posso organizar, por exemplo, primeiro os livros de matemática, depois de física, depois de química. Ou primeiro de matemática, depois de química, depois de física. Ou física, química, matemática. E assim por diante, né? Quantas formas diferentes eu posso organizar as matérias? Bom, se você está atento, você sabe que as matérias... Não tem acento, sai fora. Tem sim, matérias. Podem ser organizadas, são 3, né? Então uma permutação de 3 matérias. Então elas podem ser organizadas em 3 fatorial. Show de bola. De quantas maneiras eu posso organizar os livros de matemática? Mate. Como são 5 livros, é um P5, é o 5 fatorial. E de química? Como são 2 livros, né? 2 livros de química é um P2, 2 fatorial. E de física? Como são 3 livros, é um P3, é um 3 fatorial. Então, deixa eu por aqui resolvendo. De quantas formas diferentes eu vou poder organizar esses livros de forma que os de matemática fiquem juntos, os de física fiquem juntos e os de química fiquem juntos? Perceba, vamos supor que eu coloco de matemática primeiro. Então, eu vou ter 5 fatorial de possibilidades já. Só de colocar o de matemática, eu já tenho 5 fatorial de possibilidades. Depois vou pôr de física, por exemplo. Só o de pôr de física, eu já vou ter 3 fatorial de possibilidades de física. Ao total, eu vou ter 5 fatorial vezes 3, porque eu estou colocando de matemática e o de física. A mesma coisa para o de química, que é o 2 fatorial. Se eu parasse aqui, eu ia descobrir de quantas formas diferentes eu consigo organizar os livros de matéria juntas, de forma que matemática fique em primeiro, física fique em segundo e química em terceiro. Mas não é isso que eu quero. Eu quero só que eles fiquem juntos. A ordem, para mim, tanto faz. Por isso, eu vou ter que multiplicar pelo 3 fatorial, que é a permutação das matérias. Assim, olha só o que eu estou fazendo. O 5 fatorial é a permutação só de matemática. O 3 fatorial é só o de física. O 2 fatorial é só o de química. E o último 3 fatorial é a organização entre as matérias. Porque se você não colocasse ele, você só saberia quantas possibilidades tem para ter a matemática primeiro, depois a física, depois a química. Então é importante que você lembre de multiplicar a permutação, porque você vai organizar a matemática e a física e a química e tanto faz a ordem, né? Por isso, você vai ter que calcular esse 3 fatorial. Mais uma vez, aqui, na verdade, quando você olha para isso daí, já é bem o suficiente, assim, tá? Essa resposta. O que você pode fazer? Você pode abrir. Então, por exemplo,
5 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou até tirar o 1 vezes 1, né? Porque vezes 1 é o elemento neutro da multiplicação. Aqui o vezes 2, também vou tirar o vezes 1. E aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, que eu não vou pôr também, certo? Então o 5 fatorial eu deixei mesmo, mas o 3 fatorial eu abri como 3 vezes 2. O 2 eu abri como 2, né? Tirei o fatorial só. E o 3 como 3 vezes 2. Lembrando que eu não coloquei os 1s porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar por 1, fica na mesma. O que eu quero que você veja, que por exemplo, 3 vezes 2, né, ou 3 fatorial é 6. Então aqui ficaria 5 fatorial vezes 6. E aqui eu posso multiplicar, por exemplo, 2 vezes 3 é 6, vezes 2 é 12. E 5 fatorial vezes 6 é 6 fatorial. Tá? 6 fatorial vezes 12. Pode ser que as respostas estejam desse jeito, por exemplo. Então você pode manipular algebricamente essas coisas sem ter que fazer a conta de verdade, né? Saber quanto é. Nesse caso, só para vocês saberem, é 8.640. Vocês verem o número grande que é. Mas você pode deixar de forma fatorial, de um jeito inteligente. Tá bom? Não vai ter problema. Existe um tipo famoso de permutação, que é o anagrama. Anagrama é uma reorganização das letras de uma palavra. Então, se é a reorganização que eu estou querendo achar, eu estou fazendo uma permutação. Então, por exemplo, eu quero saber quantos anagramas são possíveis a partir da palavra calor. Se você não entendeu ainda o que é o anagrama, é o seguinte. Você pode pegar a palavra calor e mudar as letras, como alorque, por exemplo. Isso é um anagrama de calor. Ou Carol, olha lá. Carol é um anagrama de calor, e assim por diante. Ele quer saber quantos anagramas possíveis são. Se você quiser usar o princípio fundamental da contagem, você consegue fazer, né? São 5 espacinhos, letra 1, letra 2, letra 3, letra 4, letra 5. Como você vai pegar todas, né? Uma e outra, e outra, e outra, você multiplica. Você vai ter 5 possibilidades na primeira. Como você já usou, você vai ter 4 na segunda. Como você já usou 2, 3 na terceira. Como você já usou 3, 2 na quarta. E uma na quinta, né? E aqui você descobre que é o 5 fatorial, são 120 possibilidades. Ou você pode fazer usando a permutação. Então, você sabe que o calor são 5 letras, e essas 5 letras vão se reorganizar, então uma permutação de 5 letras. Ou seja, é o 5 fatorial, ou seja, é o 120, tá? Então, quando te perguntar um anagrama, é só pegar a palavra, contar os números e fazer a permutação. Porém, contudo, entretanto, você precisa prestar atenção numa coisa, que é o nosso segundo exercício. Quantos anagramas são possíveis a partir da palavra Ana? Se você simplesmente fizer a permutação de 3 letras, isso vai dar 3 fatorial, que é 3 vezes 2, que é 6. Tudo bem? Porém, olha só, com Ana você pode fazer Ana mesmo, né? Você pode fazer na, ou você pode fazer an. Não tem outra possibilidade. São só 3, não são 6. Aonde está errado aqui? O problema é que o A se repete. E tanto faz se o primeiro A está no começo, o último A está no final. Ou se está ao contrário. Tanto faz. Ana é Ana, na é na, an é an. Então por isso que aqui, quando a gente tiver uma repetição de letras na palavra, você vai ter que olhar com um olhar diferente. E é aqui que sai a nossa fórmula, que é a segunda fórmula daqui, que é a permutação com repetição. Então uma permutação com repetição, você vai ver o número de elementos e ver quantos se repetem. Você vai pegar o fatorial do elemento e sobre o fatorial das repetições. Nossa, Johnny, fiquei confuso. Olha só como a gente resolveria isso, tá? Deixa eu até apagar aqui para vocês não se confundirem, porque tá errado isso. Ana, ele tem 3 elementos, só que o A se repete 2 vezes. Ou seja, pela fórmula, vai ser 3 fatorial sobre 2 fatorial. 3 fatorial é 6 e o 2 fatorial é 2, ou seja, 3 possibilidades. Agora faz sentido? Então, quando você olhar para o anagrama, a primeira coisa que você tem que ver, será que tem repetição? Se tiver, você vai ter que usar a fórmula da permutação com repetição, que não tem muito segredo. É a permutação normal dividido pelas repetições. Vamos fazer um segundo exemplo para vocês pegarem de verdade isso.
Quantos anagramas são possíveis a partir da palavra padaria? Perceba, padaria tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então é uma permutação de 7 elementos. Só que o A repete 1, 2, 3 vezes. Então o A repete 3 vezes. Então para resolver isso é um 7 fatorial sobre 3 fatorial. Tá? Isso daqui, como é um fatorial pequeno, você vai ter que resolver essa conta. Como a gente resolve isso? A gente abre o 7 fatorial, então 7 fatorial é 7, saia, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial. Por que eu parei no 3 fatorial? Porque agora eu posso cortar esse 3 com esse 3, e eu vou ter o 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Que é o nosso querido 840. Então a palavra padaria tem 840 anagramas. Johnny, e se não for só uma letra que estiver repetindo? Se tiver várias letras, como por exemplo, a palavra matemática. Quantos anagramas são possíveis na palavra matemática? Beleza. Primeiro de tudo, contar quantas letras tem. Porque isso vai ser uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É uma permutação de 10 letras. Porém, o A repete 1, 2, 3. O M se repete 1, 2. E o T se repete 1, 2. Ninguém mais se repete. Pronto, tá feito. Ó. Você põe o 10 fatorial sobre as repetições. 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. E aí, para resolver isso, você vai lá, abre o 10, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Vou parar no 3 fatorial. Sobre 3 fatorial, o 2 fatorial eu vou transformar em 2, né? Porque 2 fatorial é 2 vezes 1, e é 2. E o 2 fatorial eu vou transformar em 2. Perceba que eu posso cortar o 3 fatorial com 3 fatorial, e 2 vezes 2 é 4. Cortei. Agora é só multiplicar essa galera aí. 151.200 anagramas. Tudo bem? Tranquilidade? Bom, essa é a aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai começar a entrar profundamente em análise combinatória e finalizar o conteúdo, né? Chegando finalmente ao tópico que interessa, que são arranjos e combinações, tá? Anagrama é um tipo de coisa que cai na FUVEST? Sim, na primeira fase. Agora, combinação, na segunda fase, cai o tempo todo. Inclusive, quando a gente chegar em probabilidade, vai ser necessário um grande conhecimento de combinação. Por isso, na aula que vem, a gente vai falar sobre arranjo e combinação e as suas diferenças. Espero vocês lá e tchau, tchau.